Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Givanildo. Nesse vídeo, falaremos das atividades referentes à semana 3. Nessa semana, o assunto é propriedades da multiplicação com números naturais. Nós já vimos as propriedades da adição com números naturais. Aquelas mesmas propriedades se aplicam na multiplicação, sendo que na multiplicação ainda acrescenta mais uma nova propriedade que eu falarei daqui a pouco. A primeira propriedade é a propriedade comutativa. A palavra comutativa, como nós já vimos, vem do verbo comutar, que significa trocar de lugar, né? Em uma multiplicação com números naturais, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, esse é o enunciado da primeira propriedade. Nós já sabemos que se você trocar a ordem dos fatores na multiplicação, o resultado não altera, né? O que nós estamos agora é conceituando isso, tornando uma coisa mais formal na matemática, que se chama propriedade comutativa. Olha esse exemplo. Se eu multiplicar 14 vezes 25, o resultado dá 350. Agora, se eu trocar a ordem dos fatores, o 25 com 14, fizer 25 vezes 14, o resultado vai dar o mesmo também. Esse é o que diz a primeira propriedade, certo? Então, qualquer multiplicação em que você trocar a ordem dos fatores, o resultado não vai se alterar, tá bom? Seja com 2 fatores, com 3 ou até mais fatores. Você pode trocar a ordem quantas vezes quiser, o resultado não irá alterar. Agora a segunda propriedade, a propriedade do elemento neutro. Então, enquanto que na adição o elemento neutro era o zero, porque qualquer número somado com zero não altera a soma, né? Agora, na multiplicação, o elemento neutro, o elemento que eu multiplico, que o resultado vai dar o próprio número, seria o 1, né? Porque em uma multiplicação de um número natural qualquer por 1, o produto é sempre igual a esse número natural. Olha o exemplo, então. Se eu fizer 27 vezes 1, dá o próprio número, dá o próprio 27. Mesmo se eu trocar a ordem, 1 vezes 27 também vai dar 27. Então, qualquer número natural que eu multiplicar por 1, vai dar o próprio número, tá certo? Agora, a terceira propriedade é a associativa. A propriedade associativa diz que, em uma multiplicação de 3 ou mais números naturais quaisquer, podemos associar os fatores de modos diferentes. Então, aqui está dizendo quando essa propriedade ela se aplica quando se tem 3 fatores ou mais, né? Olha os exemplos aqui. Nos exemplos, ele colocou parênteses para indicar quem ele vai resolver primeiro. Aqui eu tenho 5 vezes 18 vezes 23. Ele está dizendo que eu vou resolver primeiro a multiplicação do primeiro fator com o segundo fator, né? Então ele multiplicou. 5 vezes 18 deu 90. Aí desceu 23. 90 vezes 23 deu 2070. Agora essa mesma multiplicação, 5 vezes 18 vezes 23, aqui ele está dizendo com parênteses que em vez de multiplicar o primeiro com o segundo, ele multiplicou o segundo com o terceiro primeiro. Multiplicou 18 vezes 23, deu 414. Aí desceu 5 e multiplicou. 5 vezes 414 deu 2070. Aqui eu fiz a mesma conta, porém não coloquei os parênteses. Os parênteses aqui estão apenas dizendo quem se resolve primeiro. Você pode resolver aqui também sem parênteses. Basta fazer assim, indicar quem você está multiplicando primeiro, né? Olha, 5 vezes 8 dá... 5 vezes... Aqui eu coloquei 8, né? No caso é 18, tá? 5 vezes 18 dá 90, vezes 23. Aí 90 você multiplica por 23, você vai encontrar 2070. Tá certo? Então aqui está dizendo que eu multipliquei o primeiro fator com o segundo, certo? E o resultado eu multipliquei com o terceiro. Agora aqui é a mesma conta, porém eu vou fazer diferente. Vou multiplicar o segundo com o terceiro, vou repetir os 5 vezes e multiplicar. 18 vezes 23 dá 414, como foi dito ali. E 5 que multiplica 414 dá 2070. Tá certo? Então isso diz a terceira propriedade, que é a associativa. Agora a quarta e última propriedade, como eu disse, é uma nova propriedade e é muito importante que você vai usar tanto no sétimo, quanto no oitavo, no nono e assim por diante, tá? Então você usa essa propriedade com frequência nas séries seguintes. Chamada propriedade distributiva. O nome distributiva vem do verbo distribuir, tá ok? Então, explicando aqui, você vai entender por que tem esse nome.
O enunciado dessa propriedade é o seguinte: para multiplicar um número natural por uma soma de duas ou mais parcelas, multiplicamos o número pelas parcelas e, a seguir, adicionamos os resultados obtidos. O que ele quer dizer com isso? Olhem só, eu vou fazer aqui essa multiplicação. 4 vezes 17 mais 32. Eu vou resolver ela pelo método convencional que vocês aprenderam. Pelo método convencional, ele diz que quando tem parênteses, resolve parênteses primeiro, correto? Então, você somaria 17 mais 32 primeiro e repetiria 4 vezes, né? Somando 17 mais 32, dá 49. Agora, se eu multiplicar 4 vezes 49, vamos fazer a conta aqui. 4 vezes 9, 36, vão 3. 4 vezes 4, 16. 16 com mais 3, dá 19. O resultado aqui dá 196, correto? Agora, a propriedade distributiva, ela diz o seguinte, que você pode fazer essa mesma expressão de um modo diferente. Que modo seria esse? Em vez de você, vou explicar agora, em vez de você somar essas duas parcelas dentro dos parênteses, eu vou pegar esse número que está aqui fora, que é o 4, que está multiplicando a expressão no parênteses, eu vou multiplicar individualmente o 4 pelo 17, fazer 4 vezes 17, como está dizendo aqui, olha, e depois vou fazer 4 vezes 32, em separado, individualmente, tá vendo? Olha. E em seguida eu somo os dois resultados, correto? Então isso, e vou chegar no mesmo resultado que eu obtive aqui, que é o 196, olha só. 4 vezes 17 dá 68, desce o mais, 4 vezes 32 dá 128. Somando 68 mais 128 dá 196, tá certo? Então, a propriedade distributiva está mostrando isso. Quando se tem uma soma, uma multiplicação, multiplicando uma soma, no caso entre parênteses, em vez de fazer essa soma, eu multiplico esse número por cada parcela dessa soma, o resultado vai dar o mesmo. Aí você vai dizer o seguinte, mas professor, a de baixo não foi muito mais rápido e muito mais fácil? Sim, mas eu tenho que conhecer essa outra forma para que em alguma situação que eu precise, eu possa utilizar esse recurso, porque esse recurso te faz chegar no mesmo resultado, correto? Olha esse outro exemplo. 5 vezes 9 mais 2. Eu estou multiplicando uma soma. Vou fazer pela propriedade distributiva. Por isso o nome diz distributiva, vem de distribuir, porque eu pego o fator 4 e no caso aqui distribuo entre as parcelas, tá vendo? Olha? Então vou pegar o 5 e vou multiplicar pelo 9. Vou fazer aqui então 5 vezes 9, desce o mais. E em seguida eu vou fazer 5 vezes 2. 5 vezes 2. Correto? Agora eu faço essa multiplicação e essa aqui e somo os dois resultados. 5 vezes 9 dá 45. 5 vezes 2 vai dar 10. 45 mais 10 dá 55. Cheguei no resultado. Se eu tivesse feito somando os parênteses, ia ficar 9 mais 2, 11. 11 vezes 5, 55. Tá certo? Agora, essa mesma propriedade, ela se estende para a subtração também, correto? Então, aqui eu tenho 6 que multiplica uma subtração, 8 menos 3. Vou pegar o fator 6, multiplicar pelo 8. Então, vai ficar 6 vezes 8, repete o menos. Em seguida, eu vou multiplicar 6 vezes 3. Agora eu faço as duas multiplicações. 6 vezes 8, 48, desce o menos. 6 vezes 3, 18. 48 menos 18 vai dar 30 o resultado, correto? Vamos conferir o resultado. Se eu resolvesse o parênteses primeiro, olha, 8 menos 3 dá 5. 5 vezes 6, 30, correto? Então é isso. Agora tentem fazer as atividades. Se necessário, revejam os vídeos e qualquer dúvida entre em contato, ok? Bons estudos para vocês. Até mais.